Olá, pessoal. Bom dia para quem ainda não almoçou. Boa tarde para quem já está alimentado. Estamos chegando aqui para mais um papo rápido sobre espiritualidade livre. Hoje, a ideia é a gente bater um papinho rápido aqui sobre magia. Magia é um assunto que interessa muita gente. Sempre tem muita curiosidade sobre o tema. Mas também tem uma nuvem mística aí em volta, né? Que as pessoas acham que magia é uma coisa muito oculta, uma coisa muito escondida, né? Algo que está na mão de poucos. Mas a gente vai conversar um pouquinho aqui para explicar que, na verdade, não. Na verdade, todo mundo faz magia o tempo todo. A gente está sempre aí utilizando a movimentação energética. Mas enquanto a gente dá um tempinho aí para o povo ir chegando, vou aproveitar aí uns minutinhos para conversar com vocês sobre o nosso tratamento coletivo que começa nessa sexta. Então, sexta-feira agora, dia 28, a gente vai iniciar o trabalho. Até o dia 27 as inscrições seguem abertas. Esse tratamento coletivo tem o objetivo principal de eliminar a procrastinação. Então, o foco dele é trabalhar essa energia aí. E também, eliminando a procrastinação, fortalecer a autoestima, a autoconfiança e atrair a energia do dinheiro para o campo, trazer mais clientes, fazer com que as coisas girem com mais facilidade. Então, eu acho que vai ser um trabalho bem bacana. Serão 10 tratamentos ao todo, são 5 técnicas combinadas. A gente vai ter aí a radiestesia terapêutica, a gente vai ter o reiki, a gente vai ter a hiperconsciência, a gente vai ter o hiperaka e a gente vai ter o tarô. Então, são 5 técnicas bem bacanas, trabalhando aí muito a energia do autoconhecimento para a gente movimentar esse campo e eliminar aquilo que nos atrapalha. Certo? Quem não se inscreveu ainda para o tratamento coletivo, ainda temos vagas. Até quinta-feira as inscrições seguem abertas. Na sexta já não teremos mais possibilidade, já inicia o trabalho. Então, até quinta ainda é possível se inscrever para quem tiver interesse. Outra oportunidade bacana que eu queria passar para vocês, lá na Hotmart tem o meu workshop de proteção energética. A gente faz ali uma explicação legal sobre as questões de espiritualidade, né? O que é energia, o que é um ataque, como a gente pode se proteger, como a gente pode se limpar. Então tem várias coisas legais no workshop. Tem uma aula sobre energia de troca, fundamental para quem trabalha com atendimento a pessoas. Uma aula muito legal também sobre limpeza de ambiente, né, com incenso, com defumação, tem várias técnicas interessantes lá, tem algumas dicas boas. Tem uma aula sobre banhos, como fazer um banho, né, algumas receitas aí já definidas ali para facilitar o trabalho. E uma aula só sobre as ervas, são 40 ervas listadas ali, as aplicações delas para banho e para defumação. Então eu acho que é um material bem rico, material que auxilia bastante. Então, quem tiver interesse, está disponível lá na Hotmart, o link está aqui na minha bio. Tem publicação aí também com automação para disparar o link, então só seguir aí. Mas hoje nosso foco é conversar um pouquinho sobre a magia. O que é magia? Né? A gente imagina aí uma coisa muito diferente, uma coisa com efeitos muito mirabolantes, mas na verdade a magia é a manifestação de transformações da nossa realidade ou da nossa percepção de realidade através aí da atuação de elementos materiais ou energéticos. Então a gente pode fazer magia de diversas formas. Uma forma muito comum de magia que muita gente faz desde pequenininho é oração. Quando a gente faz uma oração, a gente está preparando aí um elemento, né? A gente está fazendo uma invocação de alguma entidade para equilibrar
alguma energia, fazer alguma movimentação energética. Toda oração tem uma intenção e faz aí essa movimentação. Isso é uma magia. Qual o efeito dessa magia? Depende da intenção colocada na oração. Em geral, as pessoas têm o hábito de fazer oração pedindo coisas. Nem sempre pedir é algo muito efetivo com o uso de magias assim mais simples, né? Mas é uma magia muito poderosa, por exemplo, para agradecer, né? Para dar o retorno ao fluxo energético, fazer com que a energia se movimente mais positivamente, usando o agradecimento, né? A gratidão, ela tem uma energia muito forte para movimentar o campo. Então, magia de oração para gratidão é muito eficiente. Tem alguns outros tipos de magia simples que a gente faz há muito tempo e não se dá conta também que é uma magia, né? A maioria das pessoas não tem muita ideia disso, mas quando a gente acende uma vela, a gente está fazendo uma magia também. Né? Toda magia, toda vela que a gente acende, ela tem uma energia, né? Ela abre um portal para alguma coisa. Então ela tem ali uma facilidade para a gente trabalhar aí algum elemento, alguma movimentação energética. E aí a gente está falando de uma magia de vela. Magia de vela é algo muito comum, algo que a gente às vezes não percebe, mas muita gente tinha o hábito antigamente, né, de acender uma vela para Nossa Senhora, acender uma vela para tal santo, acender a vela combinando com a oração. Então está fazendo uma magia, combinando um portal, né, a vela ali que abre um portal que permite esse acesso para fazer umas coisas maiores. Tem magia que a gente faz sem se dar conta, né? Quando a gente utiliza o nosso campo mental para desejar alguma coisa, né, para trabalhar a famosa lei da atração, a gente vai trabalhar a magia. A gente vai usar a nossa intenção. E a gente tem que lembrar que nós somos energia, tudo à nossa volta é energia. Então, quando a gente intenciona, a gente está fazendo a movimentação das energias. A gente está criando um campo favorável para aquela energia do nosso desejo, né? Que a gente está tentando atingir com a lei da atração. Então, esse é um exemplo também de magia que a gente, às vezes, até inconscientemente está manipulando, porque a gente projeta a nossa intenção, pedindo algo, intencionando realizar algo, intencionando alcançar um objetivo. Isso também é um tipo de magia. E tem, claro, os tipos de magia mais complexos. Tem aquelas magias que são feitas utilizando elementos. Né? Por exemplo, a Wicca, né? As linhas de bruxaria, trabalham muito as magias manipulando os elementos da natureza. Né? Os 4 elementos, às vezes os 5, que entra o éter junto. Então ali são magias que têm aí um componente material, às vezes tem entoação de cânticos, tem alguma coisa, né, o conjuro, né, algumas palavras de comando, e aí são magias mais fortes, são magias mais ativas, né, são magias que demandam aí um conhecimento para você saber o que está fazendo, onde você está aplicando essa energia e qual o objetivo a alcançar. Toda magia pode ser feita para o bem ou para o mal. Toda magia pode ser feita para provocar dano ou para auxiliar alguém. Né? Então, você pode fazer uma oração com a intenção de prejudicar. Existe oração que prejudica as pessoas, sim. Você pode, inconscientemente, com uma oração, com um pedido específico, com alguma ação até para ajudar uma pessoa, você prejudicar ela, por você interferir no livre-arbítrio. E aí a gente vai entrar num outro detalhezinho um pouquinho mais adiante. E aí a gente tem alguns outros tipos de magia que no Brasil são muito comuns, são aquelas magias ligadas às religiões. Então, não só as religiões de matriz africana fazem magia. Então, a gente tem que ver aí que as igrejas evangélicas têm muitos rituais mágicos envolvidos, que eles estão ali camuflados, né? Mas eles fazem muitos rituais mágicos lá dentro.
A Igreja Católica tem alguns rituais mágicos também que eles fazem durante as missas. As pessoas não se dão conta, mas estão ali participando de um ritual, de uma magia, né, de alguma ação. Então, dentro de várias religiões, a gente tem aí as magias, e existem aquelas magias que são feitas com um objetivo específico, que no Brasil a gente está muito acostumado a chamar simplesmente de trabalho. Fizeram um trabalho, né? O que é isso? Aí são as magias que a gente começa a entrar num campo de magia que precisa de um servo, né? Precisa de uma entidade do outro plano que vai trabalhar para atingir aquele feito. Como essas coisas são feitas? A gente vai entrar um pouquinho nas particularidades aí desse tipo de trabalho. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que eu estou falando, qualquer dúvida, vai mandando aqui no chat, que aí eu vou acompanhando aqui enquanto eu falo e vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Eu estou só passando assim bastante detalhe, bastante informação mais superficial, sem detalhar muito, mas se vocês tiverem alguma pergunta mais específica, a gente vai conversando. Então, especificamente sobre essas magias de trabalho, né? As magias são feitas aí principalmente em Umbanda, em Candomblé, em Quimbanda. São magias que são feitas utilizando alguns elementos materiais e uma conexão com alguma entidade espiritual. Que tipo de entidade espiritual vai estar trabalhando nessas magias? Depende do objetivo. Então você tem aí muitas magias que são feitas dentro desses ritos, que são magias para cura, são magias para abrir os caminhos, né, para fazer com que as pessoas consigam acessar emprego, acessar melhores condições de trabalho, acessar mais dinheiro. Então, todas essas magias trabalham com alguma entidade desencarnada que está alinhada com a casa onde é feito o pedido. E essas entidades, para realizar isso, como elas estão lá no outro plano e precisam materializar alguma coisa, elas precisam movimentar energias aqui do nosso lado, elas precisam de elementos materiais. Esses elementos materiais, em geral, são seivas de planta, ou são fumaça, são fogo, né? Vela é muito utilizada, porque a vela abre um portal e permite que eles acessem de lá para cá. Então a gente precisa aí trabalhar esse tipo de energia. E aí eles, utilizando desses materiais, conseguem movimentar as energias aqui do nosso plano para facilitar a realização dessas coisas. Por que se utiliza tanto vela nesse tipo de trabalho, né? Nesse tipo de magia? Porque a vela ela é um portal. A vela, quando ela é intencionada, né? Quando ela tem um objetivo de fazer esse tipo de trabalho, ela abre uma comunicação. Ela permite que quem está no plano ali na quarta dimensão, né? Aqui no nosso umbral terreno, acesse as energias aqui da terceira dimensão e faça esse intercâmbio energético, às vezes tirando coisas que estão aqui que não deveriam e às vezes trazendo aí alguma energia mais salutar, algo que vá ajudar a recuperar as energias benéficas para aquele corpo. Então, utiliza-se a vela principalmente nesse intento, né, de fazer esse portal para que a pessoa consiga comunicar de lá para cá. A Andri está perguntando para descobrir o tipo de magia que uma pessoa pode estar tendo influência ou se tem. Quem tem o acesso à radiestesia, né, quem é radiestesista, pode utilizar aí, tem vários gráficos, tem vários biômetros aí que a gente utiliza para pesquisar. Na aula que eu dei lá na Comu, eu passei um PDF lá na Comu que tem alguns biômetros que eu utilizo. Tem um biômetro para pesquisar o que está presente no campo espiritual da pessoa, e ali ele vai indicar se tem magia densa, se tem magia de caos, magia... Tem alguns tipos de magia ali, né? Tem magia de caos, magia densa, e aí tem mais um tipo, que eu já não lembro qual que é. Mas aí tem um outro biômetro mais específico, que tem os tipos de magia. E aí ali ele tem todos. Ali tem absolutamente tudo. Tem magia de anjo, tem magia de candomblé, tem magia de quimbanda, tem magia de vela, tem todo tipo de magia está naquele biômetro. Ali no biômetro a gente tem
a lista de todos os tipos de magia. E aí, além de pesquisar qual é o tipo de magia que está presente no campo da pessoa, a gente precisa pesquisar ainda duas informações importantes. Qual o objetivo? Tem um outro biômetro que dá para a gente o objetivo. E o mais importante, né, se é possível fazer a liberação dessa energia utilizando a radiestesia. Tem alguns tipos de magia, alguns casos em que ela não pode ser liberada pela radiestesia. Tá? Tem alguns casos aí que a gente precisa de uma técnica mais específica. E isso eu também comentei lá na aula. Né? A gente precisa trabalhar, entender alguns pontos aí sobre a magia. Priscila, como saber o que a radiestesia atua ou não no campo espiritual? Perguntando para o relógio. Sim. O que eu posso dizer de antemão? Se tiver contrato, a radiestesia não consegue resolver. Você vai encontrar muita gente que diz que com a radiestesia consegue tirar qualquer chip e implante. Consegue. Até é uma coisa muito simples. Vai usar um gráfico lá e ele vai tirar. Só que se esse chip implante está vinculado com um contrato, no dia seguinte esse chip está de volta. É a mesma coisa que acontece com a magia. Você pode anular não digo, mas pode limpar do campo qualquer magia. Mas se essa magia estiver vinculada a um contrato, algum voto, algum pacto, ou se essa magia for uma magia feita da forma certa, né? Se a pessoa que fez a magia tem bastante domínio sobre a técnica e amarrou bem a estrutura dessa magia. Você limpa hoje, amanhã ela está de volta no campo. Aí você vai pesquisar amanhã, vai limpar de novo, ela volta. Vai estar sempre voltando, porque você não elimina a raiz. Não resolve lá na causa. Então a gente precisa de uma técnica que vá resolver a causa. Vai lá na origem. E aí a radiestesia não consegue fazer isso. Tem um outro caso, tem dois casos bem específicos, né? Magia de caos e Goécia, que tem entidades inteligentes envolvidas na magia. E aí quando você tenta utilizar os gráficos da radiestesia, é como se ele fechasse uma janela e aí essa entidade vai lá e abre uma outra. É uma entidade inteligente, ela ativamente vai procurar brechas. Então é mais complicado, aí precisa realmente uma técnica mais específica. Oi, Tamires. Ah, legal. O Void é uma questão meio complicadinha mesmo. O Void é um... Às vezes o Void é consequência de magia, às vezes não, mas o Void é um processo muito utilizado por obsessores, né? É bem complicado, é uma energia bem densa que fica no campo. Mas que bom que está melhorando. Vai acompanhando aí. Então, voltando a falar aqui sobre a questão das magias, né? A gente tem... Eu comentei aí sobre magia do caos, magia de Goécia. O que essas magias têm de diferente? Por que elas são mais complicadas? A magia do caos, ela trabalha com servidores. O que é um servidor? É uma entidade inteligente, tá? Tem algumas limitações, ela é uma entidade que ela não é consciente, né? Uma entidade que só serve, ela foi criada pela magia para fazer alguma coisa. E ela tem um objetivo só, que é realizar aquela magia. Então ela vai continuar tentando até que ela consiga executar aquilo que ela foi solicitada. Ela existe para isso. No caso da Goécia, é uma magia que trabalha com demons, né? Que são entidades muito negativas, que se autodenominam demônios. E eles são muito inteligentes, eles têm uma essência muito ligada ao mal, ao dano, né? Uma coisa meio pesadinha. E eles têm um objetivo também, né? Eles querem realizar aquele feito, eles fizeram um contrato, né? Basicamente, esse tipo de magia firma um contrato com aquelas entidades e elas precisam realizar o feito. Então, a gente tem que ir lá na origem quebrar esse contrato aí para liberar essa energia.
A Suzane está perguntando qual o melhor tratamento para quebra de contratos. Eu não gosto de falar sobre melhor ou pior porque a gente não tem como avaliar todos os casos. Cada caso é um caso. O que eu sei que trabalha bem quebra de contratos, a apometria, o Satoshi e a hiperconsciência. Qual dessas eu conheço melhor? A hiperconsciência, que é a que eu trabalho. Então, se for para dizer assim, qual eu recomendo para quebrar contratos, a hiperconsciência. É a única que eu realmente conheço a fundo, que eu sei que funciona, porque eu trabalho com ela. A hiperconsciência, ela é muito, 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 muito eficaz para quebra de contrato, porque ela realmente vai lá na origem. E a gente conversa com as entidades que estão envolvidas mesmo na história e faz a quebra ali na hora. É muito interessante. Mas a apometria e o Satoshi também tem capacidade de quebra de contrato. Não sei te dizer qual o nível de eficiência, porque eu passei por atendimento com o Satoshi, passei por atendimento com a apometria, mas não estudei ainda nenhuma dessas duas técnicas, então não sei como elas funcionam realmente a fundo. Mas eu sei que elas funcionam, tá? Eu recomendo a hiper porque é a que eu trabalho. É a que eu conheço mais profundamente. Então. Isso é uma coisa que eu queria falar sobre a magia, gente. Quando a gente tenta trabalhar a limpeza de magia, a gente está interferindo no campo de algo que uma outra entidade está tentando fazer. Por isso, é muito comum quando a gente se envolve nesse tipo de trabalho receber ataque de volta, né? É a mesma coisa que você tentar interromper o trabalho de uma pessoa aqui na 3D. A pessoa está ali fazendo o trabalho dela, ela foi paga para fazer aquilo. Você vai lá no meio e tenta segurar aquela pessoa e impedir ela de fazer o trabalho. Ela vai reagir, ela não vai ficar parada olhando, mas por que você quer que eu pare? Ela precisa terminar aquilo, é o trabalho dela, ela está ali para fazer aquilo. Então, quando a gente está tentando desfazer magia, né, tentando limpar o campo da pessoa que está sob um efeito mágico, aquela energia que foi ativada para fazer aquilo está tentando cumprir esse objetivo e pode agredir o seu campo. Então a gente precisa fortalecer muito a proteção para trabalhar esse tipo de coisa. Ontem, por exemplo, eu fiz um atendimento de hiperconsciência que tinha uma magia bem complicadinha. Quando eu comecei a fazer o trabalho de limpeza da magia, veio para cima de mim. Aquela energia toda veio para cima de mim. Aí eu ativei as minhas proteções e deu certo ali, limpei tudo, removi o que estava tentando me atacar de volta. Mas é assim que funciona. A magia, ela tenta reagir. Porque está um propósito, uma energia ativada para realizar um propósito. E ela vai tentar atingir aquele objetivo. Então a gente precisa estar sempre muito bem amparado, muito bem protegido, muito seguro para conseguir desfazer magia. Por isso, é importante perguntar sempre, quem é radiestesista, perguntar sempre se é possível desfazer com a radiestesia. Porque se ali aponta que é possível desfazer com a radiestesia, durante o tratamento vão sair os gráficos que você precisa para garantir a segurança dessa limpeza. Mas nem sempre vai ser possível. Então fez um tratamento para um cliente, colocou o gráfico de proteção em um ambiente fora de casa. Acontece, tá? Se foi bem feito, às vezes fica incomodando no seu campo. Aí, às vezes, até você precisa passar por um atendimento, uma outra técnica para fazer essa limpeza, para tirar do seu campo o que fica. Às vezes não, é só para te fazer parar de mexer com a magia dos outros. Mas é bom pesquisar no biômetro se essa magia você consegue remover realmente com a hiperconsciência, com a radiestesia, para não se comprometer com essa energia aí. Beleza, gente? Um ponto importante que eu preciso falar sobre magia, que aliás é o objetivo principal de eu ter trazido esse tema hoje para vocês, é que a gente tem o hábito, né, principalmente quem é terapeuta iniciando na carreira, ou até quem não é terapeuta, mas tem um desejo muito grande de ajudar as pessoas, a gente tem o hábito de querer ajudar alguém que não pediu ajuda.
né? A gente tem, às vezes, aí, fulano tá passando por uma situação difícil, acho que eu vou mandar um reiki para ele melhorar. Ou vou fazer aqui um gráfico com a radiestesia para dar uma força para ele. Mas ele não te pediu. Né? Se a pessoa não te procurou para pedir ajuda, não faça. Quando a gente mexe com alguma coisa energética do campo de uma pessoa que não pediu ajuda, não importa se o pai dele veio pedir. O pai, a mãe, não importa. Se não foi a pessoa que veio pedir ajuda, você está invadindo o livre-arbítrio dessa pessoa. E tudo aquilo que a gente faz contra o livre-arbítrio de uma pessoa é magia densa. Todo tipo de manipulação de energia que a gente faz é magia. Então dizer que radiestesia é técnica é verdade, é científica, mas é também magia, porque manipula energia. Como tudo é energia e a radiestesia manipula energia, é magia. É um tipo de magia. Mas você vai mexer com a energia de uma pessoa que não te deu permissão, você está fazendo um tipo de magia contra a vontade da pessoa. Então é uma magia densa. Ela é uma magia que vai violar a essência do livre-arbítrio da pessoa, que é poder escolher ser tratado ou não. Então, fica aí o aviso. O objetivo principal dessa live era esse. Quando você for fazer um tratamento para uma pessoa, sempre tenha o consentimento da pessoa. Se uma pessoa pede por outra com o consentimento dela, aí tudo bem. Sim, se existir realmente o consentimento da pessoa. Mas você tem certeza do consentimento ou você está confiando no que aquela pessoa te falou? Se eu te pedir para fazer um tratamento para minha mãe e dizer que ela autorizou, você tem como confirmar se a minha mãe autorizou o tratamento? Nesse tipo de situação é muito importante a gente tomar o cuidado de se proteger. Então, se uma pessoa te pediu para fazer um tratamento para outra dizendo que ela autorizou, se possível, pede a confirmação. Pede um áudio da pessoa dando o consentimento ou uma mensagem escrita por ela, não sei. Eu gosto de ser mais assertivo nesse tipo de questão aí e ser muito crítico mesmo com esse tipo de permissão. Porque depois que você invade o campo da pessoa para fazer algo contra a vontade dela, as consequências ficam com você, não com quem pediu, né? Claro, quem pediu vai receber também alguma coisa. Não tem como evitar. Mas é você que fez, né? Então, a ideia é essa, gente. Cuidado quando a gente vai fazer um atendimento para uma pessoa que não pediu para ser atendida. Qualquer coisa. Né? Você não pode ajudar quem não quer ajuda. E você não pode fazer nada contra o livre-arbítrio da pessoa sem incorrer aí nesse risco. E você está fazendo uma magia densa. Beleza? Detalhe importante, quando você pratica magia densa, você cria aí umas aberturas no seu campo, tá? Tem entidades que sabem explorar muito bem esse tipo de abertura. Então é muito importante evitar esse tipo de coisa para você se proteger, para não criar essas aberturas. E aí depois que as entidades encontram essas aberturas, dá mais trabalho para limpar e para fechar. Beleza? Era isso, gente. Conversinha rápida. Acho que já deu para clarear um pouquinho. Trouxe a mensagem que eu queria sobre o livre-arbítrio. Então vamos respeitar a escolha de quem não quer ser tratado. E também respeitar mais o espaço das pessoas. Né? Tem muita gente que procura atendimento pelo irmão, pelo pai, pelo marido, sem conversar com ele, porque ele não entende dessas coisas. Ele não acredita. Dá uma chance. Conversa, explica, que é uma coisa que vai ajudar. Na pior das hipóteses, se não funcionar, não vai mudar nada. Então, ele não tem nada a perder. Se ele der o consentimento, ele vai conseguir passar por isso de uma forma mais leve. A Edna perguntando como pode saber se foi prejudicada.
Bom, tem algumas formas de saber através da radiestesia, por exemplo, ou entrando em alguma outra técnica, aí, como hiperconsciência ou como uma apometria, você consegue fazer uma pesquisa disso. Se você já fez alguns tratamentos aí, você tem que ver se você sofreu algum ataque. Você sentiu algum ataque, sentiu alguma coisa te agredindo, aí tem que dar uma olhadinha. Mas mantenha aí os seus tratamentos de limpeza e faz uma pesquisa. Se você trabalha com apometria, pesquisa com pêndulo. Como é que está o seu campo, se tem ataque por ter violado o livre-arbítrio, alguma coisa do tipo. O pêndulo consegue te indicar isso aí. Beleza? Qualquer dúvida, podem me acionar aí pelo direct ou pelo WhatsApp. Tem um link para o meu WhatsApp aqui no perfil da Bio. Podem postar dúvidas aqui nos comentários dessa live também. A gente vai conversando, vai ficar salvo aí nos Reels. E a gente vai trabalhando aí essas informações através dos comentários. Qualquer dúvida, escrevam. Bom dia para vocês. Até a próxima quinta-feira, estou aqui de volta.